Esta semana publicamos no blog Seu Direito uma postagem tratando sobre a insalubridade, o que é, quem tem direito. Isso levantou uma série de dúvidas dos nossos leitores que a gente vai tirar agora com a advogada Adara Camilo, que é presidente da Comissão de Direito Trabalhista da OAB Seção Ceará. Doutora, a primeira pergunta é do Ivan. Ele fala: trabalho na área de saúde como condutor de ambulância e gostaria de saber quais direitos tenho. Pronto. A questão do condutor de ambulância, quanto ao adicional, muitos deles realmente têm dúvida, porque na norma regulamentadora número 15, o anexo 14, ele estabelece que os profissionais que têm direito ao adicional de insalubridade são aqueles profissionais que estão em contato direto com doenças infecto-contagiosas. Então, poderia haver um entendimento que o condutor, por não ter esse contato direto com os pacientes, não teria direito a esse adicional. Mas vários dos tribunais já entendem que, na realidade, o condutor acaba por muitas vezes precisando fazer também a remoção desses pacientes junto aos socorristas, por exemplo, e é dado esse adicional. Então, há a possibilidade, sim, do condutor receber esse adicional, mas por muitas vezes acaba que ele só consegue esse adicional através de ação judicial. Você tem que procurar um advogado, procura um advogado, ou pode procurar até mesmo a Superintendência Regional do Trabalho, que pode fazer relatórios, que pode dar instruções de como ele obter esse adicional de insalubridade, de forma consultiva. A Onilda Justina, ela fala: agente comunitário de saúde tem direito à insalubridade, serviço com contato direto com o paciente com doença tipo hanseníase, tuberculose, dengue e outros, mais radiação solar, poeiras, ruas de gás carbônico e de escapamento e outros. Isso daria direito à insalubridade? Certo. Os agentes comunitários, eles exercem as funções nas quais as normas já diz que a questão é qualitativa, são funções qualitativas. Ou seja, não precisa de um laudo de um perito para atestar a insalubridade, porque essas pessoas, esses profissionais já lidam diretamente com doenças infecto-contagiosas. E lá no anexo 14 da norma regulamentadora número 15 do MTE, já estabelece que esse tipo de profissional ele vai ter aí um adicional de 20%. Agora, na questão de ruído, de poluição, realmente vai ter que se haver uma verificação se esses graus, se existe uma nocividade desses agentes e se essa nocividade, se ela ultrapassa a tolerância permitida por lei. E aí, dessa forma, vai ter que realmente ser preciso um relatório de insalubridade, constatando isso daí. E a quem ela procura para fazer esse relatório? Ela pode procurar também a Superintendência Regional do Trabalho. Lá eles atendem de forma presencial, eles distribuem senhas de 8 ao meio-dia e ela pode também pedir um agendamento no próprio site do Ministério da Economia, pedindo o agendamento para ela poder fazer essa consulta. Perfeito. O Edson Bonfim, ele fala: trabalho como porteiro de um grande condomínio há 19 anos, recolho lixo de todos os andares, lixo de todo tipo. Ao passar do serviço, lavo a lixeira com produtos químicos. Na minha carteira ganho 20% de insalubridade. Tenho direito a uma progressão, tenho 61 anos e estou próximo da aposentadoria. Certo. Essa questão previdenciária e para esse profissional que tem adicionais de insalubridade e periculosidade, eles têm direito a uma aposentadoria especial. Então, o que é que acontece? Ele vai ter direito sim a esse PPP, que é um perfil previdenciário, como qualquer outro empregado. Não só porque nesse PPP fica registrado se aquele empregado, se ele trabalha em atividades nocivas, em qual é o grau, qual é o tempo. Então, qualquer empregado, ele vai ter direito sim a esse PPP. Perfeito. Já o Sérgio Domiciano, ele fala: trabalho no setor gráfico com produtos químicos, tintas solventes e verniz e hidrocarbonetos. Qual o tempo de exposição para que minha área seja considerada insalubre? Pronto, essa questão aí, eu acho que ele quer saber quanto tempo ele pode estar em exposição para ele receber essa questão do adicional. No caso, a lei, ela estabelece que o profissional que esteja de forma nem que seja intermitente,
ele vai ter direito ao adicional de insalubridade. Agora, não pode haver a quebra da porcentagem. Por exemplo, se ele passa, no caso aí, ele disse que trabalhou 4 dias. Se o adicional é dado para ele, esse adicional, a porcentagem, ela não pode ser rateada. Ele tem que receber de forma integral a porcentagem do adicional. A Claudiné Nascimento pergunta, é correto pagar o adicional de insalubridade dentro do mês sobre apenas 4 dias? Claudinéia, né? Respondendo aqui a nossa ouvinte. Claudinéia, você vai ter direito não só o proporcional de 4 dias. Se o adicional é dado a você, ele tem que ser de forma integral e não de forma proporcional. Assim já estabeleceu a nossa legislação. Não pode haver a rateação desse proporcional, ele tem que ser dado de forma inteira. Então, se ela trabalhou 4 dias no mês e foi dispensado de alguma forma, ela recebe integralmente. É porque assim, o proporcional de periculosidade, vamos dizer assim, o adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário base. Então, independente se ela trabalhou 1, 2, 3 ou os 30 dias naquela condição que dá o adicional de periculosidade, ela tem que receber os 30%. Esses 30% ele não pode ser proporcional de 4 dias, ela tem que receber de forma integral esses 30%. Perfeito. Já o Mauro Pinheiro, ele pergunta, aí a postagem já fala um pouco sobre isso, mas pode resumir, como eu faço para ganhar a insalubridade? Na verdade, o adicional, né, ser incorporado ao salário dele. Certo, ele não fala a função dele não, né? Ele só quer saber como é que ele faz para incorporar. O que é que você faz? Se a empresa não dá de forma livremente e aquela função realmente é uma função nociva à sua saúde, você vai ter, dependendo da função que você exerça, você vai precisar de um laudo de insalubridade, se já não tiver dentre as atividades registradas como já direito de insalubridade. E aí ele procura os órgãos de fiscalização, primeiramente, para tentar, de forma consultiva, a fiscalização chegar para a empresa e dizer que realmente há uma necessidade de um adicional ali de insalubridade. E no caso de não aplicação, aí só judicialmente mesmo ele vai conseguir esse adicional de insalubridade. Ok. O Mário William Lindomar, ele tem um caso curioso. Sou coveiro, exumo corpos, passo veneno no cemitério há 5 anos. Ele tem direito à insalubridade? Tem. Aí já é uma norma regulamentada. Existe o anexo que eu citei aqui para você, o anexo 14, que diz que pessoas que trabalham no cemitério com exumação de corpos, eles têm direito a adicional em grau médio, que é de 20% sobre o salário mínimo. Então, na realidade, já era para estar sendo aplicado esse adicional de insalubridade aí para o nosso ouvinte. Então, no caso, já que não está sendo aplicado, vai até os órgãos de fiscalização e, assim, deixa a população tranquila que nesses órgãos de fiscalização, por exemplo, os dados são sigilosos. Você pode até ter a opção de fazer a denúncia anônima, mas, de toda forma, os dados são sigilosos. Então, pede uma fiscalização para ir até lá para ver se a empresa, só com essa forma consultiva dos órgãos de fiscalização, dizer que deve ser dado aquele adicional para ver se aplica. Se no caso não aplicar, infelizmente vai ter que se valer aí da justiça para poder receber esse adicional. E ele tem direito a receber os 5 anos passados que não foram pagos ainda? Sim, na realidade ele pode receber pelo que ele já trabalhou, o tempo que ele estava na empresa. Ok. E por fim, o Tiago Bertelli, ele pergunta, por que apenas inflamáveis e explosivos têm direito à periculosidade, enquanto a tóxicos e corrosivos não? É a pergunta dele. Tiago, Tiago. Pronto, Tiago, o que acontece é que para se ter o adicional de periculosidade, a lei ela é taxativa, ou seja, ela não admite interpretações extensivas. Então, lá na lei, no artigo 193 da CLT, ele estabelece quais são as atividades ditas como perigosas, que são aquelas com inflamáveis, explosivos, com energia elétrica, aquelas que estão à mercê de roubos ou então de violência física e aquelas atividades de motocicleta. Então, por que é que não se é tido? Porque a própria lei assim estabelece, ela realmente é taxativa em dizer quais são as atividades que ensejam adicional de periculosidade. Okay. Advogada Dara Camilo, muito obrigado pelo esclarecimento das dúvidas. A doutora Dara, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará. Muito obrigado.